Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Kleber Caverna e nós vamos falar aqui sobre a teoria da relatividade. Eu trouxe aqui mais algumas curiosidades e agora vamos falar um pouquinho sobre as velocidades existentes, né? As distâncias e o que a gente tem de mais moderno na tecnologia e poderemos ter, né? Algumas coisas são plausíveis, outras já são meio especulativas. Então, vamos lá, né? Kleber Caverna. Olha só, aqui nós temos três sondas espaciais, né? A gente tem aqui a visão de três sondas espaciais. A Apollo 11, no caso aqui uma nave, né? A sonda Voyager, né? E a sonda Solar Parker. No caso aqui, a Apollo não era só a sonda, né? Era uma nave mesmo, que ela desceu na Lua, tá? Agora que as outras aqui não chegaram a descer, só passaram perto. Bom, vamos ver. Cada uma dessas aqui, como é que cada uma se comporta? Bom, primeiro, existem, né, as naves especulativas também, aquelas que falam mais que o homem poderia viajar a uma velocidade maior, tal, inclusive chegando próximo à velocidade da luz. Aí, nesse caso, a gente estaria criando um problema com relação à teoria da relatividade, que diz que nenhum corpo pode chegar à velocidade da luz exatamente porque ele é um corpo e tem massa. E quanto mais ele crescer a velocidade, ele vai gastar mais energia. Quanto ele gasta mais energia, ele vai ter que ter mais massa. E quanto massa ele tiver, ele vai, enfim, vai virando aqui uma bola de montanha, né? Porque a nave não teria condições de ter uma energia infinita. Nesse caso aqui, eu apresento uma possibilidade, que é o motor de dobra. Isso aqui é o motor de dobra, né? Eles chamam ele de motor de curvatura de Alcubierre. Basicamente, ele não vai ter problema nenhum com relação à teoria da relatividade, porque na verdade nós não estamos mexendo na velocidade, nós estamos movimentando o espaço. Então, é uma teoria audaciosa, porque como se fosse ondas, ó, uma onda maior atrás, uma onda menor à frente, você seria deslocado como se estivesse numa onda, surfando. Você está no meio daquela onda, aí atrás dela está mais alta, da frente está mais baixa, e você vai indo conforme ela está indo. Na verdade, aquele movimento seria eterno se ele continuasse. No caso do espaço, não tem nenhum impedimento, porque um corpo lá não vai ter atrito, essas coisas, então ele permaneceria em velocidade. Essa aqui é uma possibilidade. Então, é a máquina de Alcubierre, é ficção científica pura. A gente poderia andar aí muito próximo à velocidade da luz nessa ideia aqui. O problema é que nós não conseguimos aí inventar a energia que faz isso tudo acontecer. A gente teria que ter uma energia que seria uma coisa que nós não temos tecnologia para isso. No caso aqui, a matéria exótica, né? Seria envolvida, ou a matéria negativa. Bom, a outra possibilidade é o projeto, né? Um projeto diferente chamado Breakthrough Starshot. Esse Breakthrough Starshot já é uma ideia mais próxima da nossa realidade. A gente conseguiria movimentar naves até 20% da velocidade da luz. Você vê que hoje a gente não consegue movimentar naves nem a 1% da velocidade da luz. Ele está propondo 20%. Vai, Kleber. Então, a gente consegue movimentar uma nave dessa velocidade? Na verdade, a gente consegue movimentar naves não muito grandes. Olha só, eu estou aqui com esse adesivo. Deixa ele aqui.
Você vê que ele é muito grande. Imagina que a área dele aqui é como se fosse um guarda-chuva, e ele é lançado no céu. E daqui da Terra, a gente lança um raio de luz nele. Aí ele ganha velocidade e chega a 20%. Só que tem um detalhe. Não pode ser só ele. São milhares que a gente vai lançar e tentar fazer isso. E torcer para que algum deles consiga andar a essa velocidade. A gente chegaria a uma velocidade de 20% da velocidade da luz. Só para você ter uma ideia, a estrela mais próxima da Terra, tirando o Sol, é Alfa Centauro. E Alfa Centauro, né, no caso, próximo ao Centauro, né? Próximo ao Centauro está a 4,2 anos-luz da Terra. Se ele fosse a velocidade da luz, 100%, ele levaria 4,2 anos para chegar lá. Agora, ele indo a 20% da velocidade da luz, ele gastaria, em média, 20 anos. 20%, 20 anos. Lembrando que ele não retorna, e quando ele chegar lá, do jeito que ele chegou, ele continua, ele não vai frear, porque nós não temos energia para fazer isso. Então, ele gasta 20 anos por aí, mais ou menos, deve ter equipamentos aqui muito sensíveis e a tecnologia deve ser muito doida, né? Porque aqui vai tirar foto, vai medir a temperatura, pressão, elementos químicos, tudo em poucos segundos ali e mandar pra gente de volta. Aí a resposta vai ser dada e mandada pra gente na velocidade da luz. Aí ela gasta 4 anos e pouquinho. Então um projeto como esse gastaria mais ou menos 20 anos para ir e mais uns 4 a 5 anos para voltar. Então a gente gastaria em média 24 a 25 anos para a gente ter uma notícia dessa missão. Então, se hoje a gente lançasse essa nave, tá? A gente levaria mais ou menos uns 25 anos. Então, por exemplo, hoje nós estamos em 2026. Se a gente lançasse ela, a gente só ia ter notícia do que a gente estaria pesquisando, ou seja, ela só enviaria dados para a gente 25 anos depois. Então, lá para 2050, 51, 52, mais ou menos, é que a gente teria uma resposta. Então, esse é o projeto Bulletproof Starshot, ok? Bom, só para você mais ou menos imaginar. Próximo Centauro está perto, mas é um perto mais ou menos, não é? A gente acha assim, 4,2 anos é perto, mas é perto para uma estrela, é perto para um astro, né? Mas não é perto nas condições humanas, né? Para o espaço, para o universo é pouquinho. Agora, para a gente é coisa pra caramba. Olha só para você ter ideia. A distância média da Terra ao Sol é 1 unidade astronômica, tá? São 150 milhões de quilômetros, Terra ao Sol. A distância média da Terra a Júpiter é 5,2 unidades astronômicas. Tá? Da Terra a Júpiter, mais 1. Então, na verdade, do Sol até Júpiter seria 6,2. A distância média da Terra a Plutão é 39,5 unidades astronômicas. E se a gente pegasse do Sol a Plutão, seria 40,5, porque a gente aumentaria mais 1. Tá vendo como é que as coisas são complicadas? Olha só, uma espaçonave mais distante já enviada pela Terra, até então, é a Voyager. E ela já andou 135,7 unidades astronômicas. A distância da Terra ao Sol é de 1 unidade astronômica. Ela já andou da Terra até os confins onde ela se meteu, 135 vezes essa distância, quase 136, né? Até a presente data. Agora, olha que legal, 265,6 mil, não estou falando de 135,7, não é, eu estou falando é mil, 265,6 mil unidades astronômicas é o que equivale a 4,2 anos-luz. Lembrando, a Terra está do Sol a 1 ano-luz. Se você pegar isso e multiplicar por 265,6 mil anos-luz, você vai ter a distância percorrida, tá?
de 4,2 anos-luz pela luz. É a distância média da Terra próxima a Centauro. Se o Sol estivesse, olha só, agora isso aqui é mais legal. Se o Sol estivesse a uma distância de 1 metro, tá? De alguém, você, eu, próximo a Centauro estaria a 265,6 quilômetros dessa pessoa. Vou repetir, tá? Se o Sol estivesse a uma distância de 1 metro de alguém, vamos dizer que seja você, ou qualquer uma pessoa na Terra, tá? Se ele estivesse a distância de 1 metro, próximo a Centauro, estaria a 265 quilômetros. Você sabe quanto que é isso? 265. Daqui até Paracatu dá uns 200 e pouco. Daqui até Goiânia, tô falando de Brasília, tá? De Brasília até Goiânia dá também uns 200. De Brasília até Caldas Novas dá mais ou menos isso aqui. Tá? Se você pega essa distância, você teria que ir mais ou menos como Brasília, Caldas Novas, comparando que a distância de 1 metro, ou seja, praticamente uma perna aberta sua, seria a sua distância ao Sol. E a distância do Sol até próximo ao Centauro seria 265 quilômetros. Deu para perceber que a distância de 4,2 é pequena para o cosmos, mas é gigantesca para o padrão humano? Bom, se a Terra estivesse no Sol, sistema solar planetário, né? Se a Terra estivesse a mais ou menos aí do Sol, o sistema solar planetário, até Netuno, caberia em um raio de 60 metros. 0,60 metros, não é nem 1 metro. Ou seja, se a Terra estivesse junto com o Sol e todo o sistema solar, tá? Com exceção de Plutão, eles todos caberiam numa mesa de 0,60 metros. Não chega a 1 metro. Ou seja, se a gente juntasse o final da nuvem de Oort, que é mais ou menos onde a Voyager está hoje, só que ela está ainda no começo, tá? Ela estaria a 2.000 metros, a 2 quilômetros de distância. Então, assim, no espaço, tudo é muito longe. Até hoje, por exemplo, a Voyager já andou pra caramba e ela não saiu do sistema solar, tá? Ela já cumpriu algumas metas, ela passou por Netuno, passou por Plutão, e entrou no cinturão de asteroides, passou por um monte de influências, mas ela até hoje ainda não saiu do sistema solar efetivamente. Ok? Então, tá aí, tá? Eu espero que você tenha gostado e você tenha visto que tem uma curiosidade muito grande. Os valores que a gente imagina hoje são assim extremamente difíceis de a gente conseguir batê-los, porque com a nossa atual tecnologia a gente não consegue resolver esse problema, tá? Então eu sou Kleber Caverna. Se você gostou, dê um joinha, se inscreva se não é inscrito, chame mais pessoas, faça um comentário, que isso tudo ajuda, tá? O YouTube entender que esse contexto é legal, tá? Eu sou professor de geografia, astrônomo, amador e curioso nessas coisas todas. Se você gostou e também é desse tipo de pessoa, vem comigo, tá ok? Eu sou o Kleber Caverna e convido você a esse tipo de curiosidade. Só para você ter uma ideia como é que as coisas são curiosas, tá? Hoje, para a gente ir para Alfa Centauro, a velocidade da luz é 4,2 anos para ir a velocidade da luz, tá certo? Não tem condição. Então, vamos fazer o seguinte, vamos na Apollo 11, aquela primeira nave que eu mostrei para você, tá? A velocidade da Apollo é de mais ou menos 38.600 quilômetros, tá? É 38.600 quilômetros.
E na época que ela fez a viagem, ela gastou 3 dias. Se ela fosse hoje, na velocidade, dessa velocidade, para a próxima Centauro, ela gastaria 119 mil anos. Só para você ter uma ideia. A Voyager, vamos pensar na Voyager. A Voyager, ela anda 60, ela viaja a 61 mil quilômetros por hora. Quase o dobro da Apollo. Então ela foi lançada na década de 70, só para você ter uma ideia. Hoje, a Voyager só está mais ou menos, não é um ano não, ela está um dia-luz da Terra, comparado com a velocidade que ela tem e a distância que ela já percorreu. Essa mesma Voyager, ela levaria, em média, vamos colocar aqui, 70 mil anos para poder chegar a essa estrela. Não, faz o seguinte, vamos na espaçonave, na sonda mais rápida que nós temos, que é a Parker, tá? A Parker, a sonda solar, a Parker, ela anda, no seu auge, ela andou 692 mil quilômetros por hora, praticamente quase 700 mil quilômetros por hora. Vamos colocar 700 mil quilômetros por hora, mais ou menos. Só para você ter uma ideia, se a gente conseguisse enviar uma nave para Alfa Centauro, no caso próximo a Centauro, nessa velocidade a gente gastaria 7 mil anos. Como eu já disse, no projeto Bulletproof Starshot, a gente conseguiria 20% da velocidade da luz, gastar 20 anos. Mas a gente não teria como, porque não teria como caber dentro de uma área que daria muito, não é muito maior do que esse círculo aqui, porque seria um guarda-chuvinhas lançado no espaço e bombardeado. Então, assim, esse é o grande desafio que nós temos que tentar suplantar, ok? Então, é isso aí. Um abraço, um beijo, um queijo. Professor Kleber.